O Apocalipse é um livro estranho. A Bíblia, como a gente conhece, são formadas. A Bíblia, como a gente conhece, é formada por 73 livros. São 46 livros no chamado Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ou seja, 46 livros que falam sobre a história desses patriarcas bíblicos aos quais me referi na pergunta anterior, até o momento em que Jesus nasce. E esses 27 livros, chamado Novo Testamento, é a história de Jesus para frente. O estranho é que esses 27 livros eles são compostos por 21 epístolas, 4 evangelhos, o Ato dos Apóstolos e mais esse livro, Apocalipse. São os 27. Aí a pergunta é, por que só tem 4 evangelhos e 21 epístolas? Porque exatamente no século IV, quando o cristianismo se tornou em catolicismo, todo o conteúdo de notícias sobre Jesus estava escrito em grego, aramaico e hebraico. Como agora a religião cristã ia ser oficializada como sendo a religião estatal do Império Romano, a língua do Império Romano era e é o latim, então todos esses livros precisavam ser traduzidos para o latim. Mas eram milhares de evangelhos. Segundo os estudiosos, ao longo dos séculos 2, 3, 4, mais de 4.000 evangelhos. Então, era muito complicado. Lyon, que no o Irineu, o bispo de Lyon, que nos séculos 2 e 3 brigou com todo mundo, defendia o Jesus ressuscitado, que a gente vai falar no curso, como sendo a figura mais importante em termos do que foi falado e registrado, por isso que esses livros foram destruídos. Irineu já estava de saco cheio, um século antes do cristianismo se transformar em catolicismo. Irineu disse, qualquer pessoa na Terra, para se orientar para onde ele vai, ele só precisa dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então a igreja também só vai ter 4 evangelhos e acabou-se. Acreditem se quiser. Mas foi essa justificativa teológica que Irineu, ao escolher os evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas, ele tomou essa decisão um século antes do cristianismo se tornar a religião católica, mas foi por isso, devido à discussão teológica, que Jerônimo, que foi o polemista escolhido por Damaso, que foi o bispo de Roma, que se transformou o primeiro papa no final do século IV, quando esses 4 evangelhos foram escolhidos para ser traduzidos para o latim e, estranhamente, as 21 epístolas, sendo basicamente a maioria de Paulo, e Paulo nem conheceu Jesus, essas epístolas tinham um peso muito maior, por quê? Porque nelas duas vinham 2 conceitos, o da salvação das pessoas e a doutrina da justificação pela fé, coisa que Jesus nunca abriu a boca para falar em nenhuma dessas 2 doutrinas ou desses 2 conceitos. Isso foi inventado por Paulo. Só que a Igreja Católica assimilou isso e 1.500 anos, e 1.100 anos mais tarde, quando Lutero brigou com o catolicismo, o protestantismo assumiu essas 2 doutrinas também. Qual o detalhe? O detalhe é que ninguém consegue explicar por que é que, na hora em que se reuniram as epístolas e esses 4 evangelhos, alguém disse: ei, vamos colocar também essa reunião aqui dos Atos dos Apóstolos, quando, entre aspas, o Espírito Santo, segundo a invenção que a Igreja Católica produziu, apareceu por sobre, como uma língua de fogo, por sobre a cabeça dos apóstolos. Então, assim, essa lógica de que era bom colocar o Ato dos Apóstolos como sendo um 26º livro, além das 21 epístolas e 4 evangelhos, se entende. Mas alguém também disse, precisamos colocar o Apocalipse. Por quê? Porque precisamos. Por quê? Não, porque é um livro, não há explicação teológica para o fato de Jerônimo ter escolhido o Apocalipse. Por quê? Porque ninguém entende nada daquele livro. No século IV, ninguém conseguia entender nada. O Apocalipse é uma cápsula temporal, que eu vou tentar explicar, mas assim, o estranho é que Jerônimo colocou esse livro como sendo o 27º livro do Novo Testamento, ainda que a explicação teológica tenha sido... Não, é porque assim, nos 46 livros do Antigo Testamento, tem 5 que compõem a Torá, que são chamada Bíblia dos Judeus, é o Pentateuco de Moisés, como se diz. Aí tem 16 livros históricos, 18 proféticos, 7 sapienciais. Então,
tinha muita profecia no Antigo Testamento. Aí Jerônimo disse: é necessário que tenha pelo menos um livro com profecia no Novo Testamento, e vamos colocar o Apocalipse. E a profecia era sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Que vinda de Jesus? Jesus já tinha vindo, uma nova vinda, que Jesus, humanamente, ou seja, enquanto viveu, falou a respeito dela. Então, explicado o porquê do Apocalipse existir como um dos livros considerados sagrados pelo catolicismo, quando milhares de livros nessa época foram considerados apócrifos, sem importância, foram destruídos, queimados, o Apocalipse escapou por isso. Mas vamos agora responder a pergunta. O que é o Apocalipse? Quais são seus principais painéis? Jesus, quando esteve vivo, disse que não ia dar tempo ele fazer nada do que havia pretendido, não era possível, que ia ter que morrer, mas que iria ressuscitar e que lá na frente voltaria. É como se ele tivesse ficado amargurado por não poder cumprir a missão. Sabia então que ia ter que morrer, porque Javé não ia perdoá-lo por isso, como de fato não perdoou, mas ele iria usar os poderes dele e ressuscitar, coisa que Javé iria ficar muito fulo da vida, muito chateado, porque na hora em que o Jesus morto ressuscitasse o corpo, ia mostrar para Javé que tinha mais poder do que ele, sobre a própria condição dos elétrons desse universo. O jogo era esse. Mas Jesus dizia: olha, depois de ressuscitar, lá na frente eu volto, mas não nascendo de novo como ser humano. Eu voltarei na minha forma cósmica, o que é outra complicação, porque Jesus estava dizendo que, mesmo ele sendo o Messias, profetizado por Javé ao longo de todos os profetas do Antigo Testamento, ele estava dizendo que ele mesmo tinha uma forma cósmica celestial, da qual o código dessa forma havia sido fecundada na sua mãe, e ele, Jesus, nascera disso, e que ele, ao ressuscitar, iria devolver os elétrons lá para o ser que emprestou o código, o genoma, que é formado por elementos químicos, moléculas, ou seja, esse ser é biológico, tem corpo biológico como a gente, ainda que um pouco diferente do ser humano. Então, isso também ninguém compreende. Jesus ressuscitou o defunto dele para jogar o kit de elétrons de volta para essa figura que em hebraico se chama Rokhmah, Hochmah, e que depois, quando essa história foi esclarecida pelo Jesus ressuscitado, como Maria de Madalena, como a gente vai ver ao longo dos cursos, trabalhava junto com outros judeus, mas que falavam a língua grega. Quando esses livros foram traduzidos, foram escritos em gregos, esse nome Rokhmah, que significava em hebraico a personificação da sabedoria, Shokmah, que é uma das sefirais da Cabala, mas não vamos complicar. Então, Rokhmah, que é a personificação da sabedoria de Shokmah, quando foi chamado por um epíteto semelhante em grego, virou Sofia. Sofia não é nome, no caso aqui. Sofia é um epíteto, personificação da sabedoria. A philos Sofia significa isso, amor a essa figura, ou seja, essa figura Sofia que representa a personificação da constante busca da verdade e da sabedoria. Pois muito bem, esse ser que vamos chamar agora de Sofia ficou sendo o ser cósmico que, depois da morte de Jesus, tinha que atuar, porque Jesus não mais existia, o corpo humano sumiu, morreu, o espírito do Jesus ressuscitado trabalhou durante um tempo, mas também não pôde permanecer atuando sempre,
Aí o que é que aconteceu? Aconteceu que, de todos os apóstolos de Jesus, Jesus escolheu 12 apóstolos. Eram 11 da Galiléia, pessoas simples, e uma da Judéia. Mas desses 12, 11 tinham mais ou menos a idade de Jesus. Jesus, na época, tinha 27, 28 anos quando começou o ministério público dele. 28, 29, para ser mais exato. E esses apóstolos também tinham 28, 29, 30, tinha gente até mais velha que Jesus. Mas João tinha 16 anos, era um menino. E como era um menino, os outros apóstolos mais velhos ficavam mandando João fazer tudo toda hora. João, pega ali água para a gente. João, blá, blá, blá. Aí João ficava de saco cheio. E Jesus mantinha João perto dele para protegê-lo do ego dos demais apóstolos. Isso fez com que João escutasse de Jesus coisas que os demais apóstolos nunca escutaram. Isso fez com que João fosse mais íntimo de Jesus, tanto é que entre os apóstolos o apelido de João, ou melhor dizendo, João era conhecido como aquele apóstolo que Jesus mais amava, porque ficava ao lado dele o tempo todo. Sob essa perspectiva, quando Jesus morre, 30 anos depois da morte de Jesus, todos esses apóstolos também já tinham morrido, menos João. João ficou vivo. E qual é o detalhe? Houve uma passagem na vida de João horrível para ele. Essa passagem está descrita também no Evangelho de João, no capítulo 21, quando um certo dia os apóstolos, 7 dos apóstolos tristes, foram pescar e estavam voltando com o barco sem pescar nada, mas viram um homem na beira do lago, né? E esse homem disse: olha, vou dar uma dica para vocês, joguem a rede ali. E eles foram lá, jogaram, pescaram muita coisa e vieram na direção do lugar onde esse homem estava. E quando o barco foi se aproximando, Pedro e João e Tiago perceberam que o homem era Jesus ressuscitado que estava aparecendo mais uma vez para eles. Tanto é que eles se atiraram na água e foram nadando para chegar mais rápido. Nesse dia, Jesus comeu peixe frito com seus apóstolos, com 7 dos seus apóstolos. Olhem bem, Jesus ressuscitado. Olha que coisa estranha. Comeu lá peixe com eles. E nessa oportunidade, por que é que eu vou contar isso? Porque o livro Apocalipse foi escrito devido a esse fato, segundo as fofocas da espiritualidade. Quando Jesus estava vivo ainda, Pedro vivia enchendo o saco de Jesus, perguntando: Jesus, quando você se tornar imperador dos judeus, Tiago vai ser o quê? João vai ser ministro de quê? André vai ser ministro de quê? E Jesus dizia: Pedro, eu não vi um mundo para exercer o poder. Mas isso acontecia sempre. E agora que Jesus estava ali ressuscitado, Pedro olhou assim, disse: é agora que eu vou perguntar as coisas de novo a Jesus. Aí estava Pedro, mais 5 apóstolos, eles 6, e João estava mais assim afastado do outro lado. Aí Pedro diz: mestre, agora que tu estás nessa condição e tu sabes tudo, o que será de mim quando tu assumires o teu reino? Aí Jesus dizia: Pedro, eu já te disse, mesmo quando estava como ser humano entre vocês, que o meu reino não é deste mundo, eu não vim fundar um reinado aqui, apesar de que é isso que vocês entenderam, mas aonde eu resido, eu vou organizar um lugar para você. Aí Pedro não gostou muito da resposta, mas ele disse: e André? Aí Jesus, sabendo que ele ia perguntar para todo mundo, Jesus fez um movimento com o braço e disse: esses aqui todos, Pedro, com você, virão comigo para a minha morada. Aí Pedro percebeu que o movimento de braço do Jesus ressuscitado não envolveu a figura de João, que estava assim. Aí no próprio Evangelho, capítulo 21 de João, João conta que Pedro disse: mas e quanto a ele? Aí apontou para João. Aí Jesus deu uma resposta enigmática, dizendo: o que importa a ti se eu quero que ele fique aqui até que eu venha, ou seja, até que eu retorne. Essa história se espalhou
E 30 anos depois da morte de Jesus, quando todos os demais apóstolos tinham morrido, e só João estava vivo, porque ele era muito mais novo, tudo que era cristão queria se encontrar com João para fazer uma pergunta a João. João, quando é que Jesus volta? Porque ele disse que você ficaria aqui até que ele voltasse. E João, nessa época, foi obrigado a fugir da destruição de Jerusalém, porque o general Tito, com as tropas romanas, no ano 70, destruiu tudo aquilo ali. E João saiu num barco, junto com a mãe de Jesus, fugindo, protegido por cristãos, e foi se esconder nas ilhas gregas, né? Maria morreu lá perto de Éfeso, mas João terminou ficando numa ilha grega e, como ele não sabia responder isso aí, ele nunca escreveu nada. Lucas, Mateus e Marcos lançaram os 3 evangelhos, mas nessa época o evangelho de João ele não havia produzido. Que época? João já estava com 90 anos. E os cristãos iam lá na ilha de Patmos, onde João estava escondido das tropas romanas. João, você não vai escrever nada, você que era o apóstolo que mais estava próximo a Jesus, que mais sabia das coisas, era o apóstolo que mais Jesus amava. Lucas, que nem conheceu Jesus, já produziu o evangelho, Marcos também, e você não vai escrever. Aí João, então, pressionado, escreveu o evangelho dele. Mas qual é o problema? Na hora em que você vai atrás das promessas que o ser humano Jesus fez quando estava vivo, dizendo que depois da sua ressurreição, um dia ele voltaria, mas não nascendo como homem, e sim na sua forma de Sofia, sua forma celestial. Mateus, Marcos e Lucas, nos capítulos 13, 17 e 21, citam abundantemente todos os vaticínios e profecias que o homem que João produziu aos 90 anos. A palavra correta é: ele se acovardou e não falou nada das promessas de Jesus sobre a sua segunda vinda. Por quê? Porque João achava que Jesus tinha dito para ele que Jesus voltaria na vida dele. E ele já estava velho, Jesus não tinha retornado, e os judeus se ferraram, se espalharam pelo mundo inteiro. Jerusalém foi de novo destruída pelos romanos, humilhou-se todos os judeus. Então ele escreveu o evangelho, mas foi o único evangelista que não reproduziu as promessas que o humano Jesus fez de um dia voltar. Ao fazer isso, ele ficou amargurado e ficou se sentindo covarde. Qual o detalhe? O detalhe é que quando ele estava próximo aos 100 anos, esse ser chamado Sofia, junto com seus anjos, pegaram o coitado do ancião João, num domingo à tarde, e então Sofia, através de seu anjo, se apresentou para João dizendo: ó, eu sou o anjo enviado pela forma cósmica do seu Senhor Jesus, e ele veio, através de mim, confirmar a você que ele vai cumprir, como Sofia, todas as promessas que o avatar dele humano, Jesus, fez. Mas como você não escreveu isso no seu evangelho, então você vai escrever agora um outro livro, e nesse livro você vai colocar uma série de acontecimentos, porque você pensa que Jesus ia voltar ao tempo dessa sua vida, mas não é. O Jesus ele tentou dizer para você que você vai ficar nascendo ciclicamente aqui na Terra. Os outros apóstolos saíram com o seu espírito, mas você vai ficar nascendo aqui na Terra. Então, lá numa vida futura sua, nesse tempo, ele, entre aspas, deverá voltar e você vai escrever uma série de profecias que serão reconhecidas só pelos seres humanos que estiverem vivendo na época em que de fato ele vai voltar. O resto vai ler, mas nunca vai entender. Mas os humanos que estiverem vivendo na época em que essas profecias forem percebidas como sendo efetivamente algo que está acontecendo, ele voltará. E foi por isso que João produziu o Apocalipse.
Aí agora indo para a resposta objetiva da pergunta, qual é o seu principal painel? No livro Recado Cósmico, que eu produzi, que também é outro livro sobre Jesus e sobre João, essa história toda que eu estou contando aqui de João, eu conto nesse livro Recado Cósmico. Na sua segunda parte, eu coloquei lá umas 17 páginas que dois seres me informaram sobre o Apocalipse. E isso começou no dia da queda das duas torres do World Trade Center, porque ali está descrito, no capítulo 17 do Apocalipse, a queda da Babel, da Babilônia. As duas torres do World Trade Center correspondem à queda da Babilônia. Depois da queda da Babilônia, um penúltimo acontecimento é citado no Apocalipse, nos seus capítulos 17, 18 e 19, que mostra a queda das torres, tudo o que acontece, e diz que os reis da terra entram em guerra. Os reis da terra, ou seja, os mandatários da terra, depois da queda das torres, entraram em guerra no Iraque, no Afeganistão, e estamos vendo agora a última, Ucrânia, e com o perigo de uma terceira guerra mundial. E esse é o penúltimo acontecimento. O último acontecimento é algo que é complicado, porque aí você tem que voltar para o capítulo 11 do Apocalipse para entender, que são duas testemunhas que dariam aviso à humanidade de que isso está para acontecer. E o sétimo anjo toca a sétima trombeta e todos os olhos da terra verão a grande nave chamada Jerusalém Celeste estacionar a uma altura, a uma distância da Terra, mais ou menos a distância que a Lua se encontra, uns 340 mil quilômetros. E no próprio Apocalipse, um anjo leva João com a vara de medir para medir o tamanho dessa Jerusalém celeste. E o tamanho em côvados dá basicamente metade de uma lua cheia, se a gente imaginar essa nave estacionada em relação à Terra, nessa mesma distância. Esse é o último acontecimento, ou seja, a vinda do Jesus cósmico, ou seja, de Sofia, por sobre as nuvens da terra, como o humano Jesus prometeu, e todos os olhos dos seres viventes da terra verão a vinda do Filho do Homem para consumar toda a, entre aspas, profecia que o homem Jesus fez. Então, nós temos dois grupos de profecias: as de Javé e as do homem Jesus, e o Apocalipse foi Sofia confirmando através desse livro que iria cumprir as palavras de Jesus. É esse o principal painel do Apocalipse. Eu explico desse livro, Recado Cósmico, toda a questão dos 7 selos, das taças da ira do Senhor, do toque das trombetas, está tudo lá. Quem interessar, está disponível aí para estudo.